Bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui para apresentar, não, para trazer o nosso convidado de honra, eu posso dizer assim, nosso amado irmão Josué. E trazer também consigo uma situação que aconteceu recentemente na igreja, que eu quase não acreditei, posso assim dizer, Josué. Quando eu vi um pastor querendo alienar jovens, e ele pedindo para os jovens dar glória a Deus, e os jovens ficaram silentes. Isso porque os jovens da igreja, eles estão numa situação que não conseguem viver manietados, manipulados por uma direção que nós sabemos qual o sentido empregado em toda essa doutrinação. É a perpetuação de uma geração que vai continuar idólatra. Os jovens estão acordando, os jovens estão deixando de adorar e idolatrar um ídolo que toda a sua, eu posso dizer assim, a sua volta, seu entorno de pastores bajuladores, o endeusam, colocam ele no patamar de um semideus. Eu ouvi, praticamente, eu quase não acreditei. Um ser humano igual a mim, que respira o mesmo ar que eu respiro, vai morrer igualmente eu vou morrer, pedindo autorização a um outro homem, que eu reputo como homem também, que é mortal, autorização para profetizar. Meus irmãos, isso é verdade. A pessoa pediu autorização. Pediu primeiro autorização para que mandasse o povo se levantar. Veja que ponto a idolatria invadiu as igrejas, as Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, ao ponto de as pessoas pedirem autorização até para mandar jovens se levantar. E nesse momento, os jovens se levantaram e ele pediu mais uma vez autorização para profetizar. E pior, Josué, eu fiquei mais indignado que eles queriam, eu digo a cúpula, queria que esses jovens usassem celular, veja bem, de 10 totalmente anos, 20 ultrapassado. anos atrás, apenas de tecla. Por quê? Isso tem um sentido, Josué, um sentido muito subliminar. Eles querem que os jovens não tenham acesso a isso que a gente faz. Eles querem que os jovens fiquem cativos apenas o que eles falam. Mas só que os jovens são inteligentes, Josué. Os jovens são inteligentes. Você viu, eu fiquei maravilhado que os jovens não deram glória a Deus quando ele pediu. Isso aí significa que os jovens estão acordando. Nós temos jovens muito inteligentes na nossa igreja, Josué. Tem jovem formado, já mestrado, doutorado. A cúpula desses jovens já estão seguindo por esse caminho. Então, eles não podem ser manipulados de forma que fizeram. Então, jovens, vocês são o futuro da igreja. Mudem essa idolatria. Deixem de serem alienados por uma cúpula doentia, Josué. Como é que você... Eu já fui jovem, fui para a igreja com 15 anos de idade, você nasceu praticamente na igreja. E a gente nunca viu isso, Josué. Eu nunca vi isso. É uma coisa absurda. E eu vejo aquele líder, esse mesmo líder disse numa pregação: o que você tiver no bolso, dê. O que você tiver, dê, porque Jesus está vendo o que você tem no bolso. E ele fica lá no gasofilácio, olhando para quem dá dinheiro e quem não dá. Veja que situação. Esse mesmo líder faz uma aberração dessa. Eu digo aberração porque a gente está vendo uma idolatria sem tamanho. Eu nunca vi idolatria tão tamanha na direção da igreja. Eu nunca vi, Josué, a pessoa adorar um homem que responde a vários processos, um homem que se omitiu
de condenar, se omitiu de expor o que o irmão fez com uma jovem de 13 anos, que a jovem disse aqui que procurou o pastor presidente e ele simplesmente ignorou, disse que não queria falar com a jovem, só falaria com ela na justiça. Então a gente está diante de um semideus que utiliza dos púlpitos da igreja para pedir votos para os seus candidatos, utiliza de forma simulada gestos e coloca questão de gênero, questão de ideologia para dizer, olha, você deve votar em tal candidato. E faz aquela situação vergonhosa de dizer, aqui quem é a favor do AB. Logicamente que ninguém é. Nenhum cidadão de sã consciência é favorável a isso. Então eu chamei o nosso irmão Josué aqui para a gente tecer comentários e críticas. E com a devida vênia, meu gestor presidente, eu peço a sua autorização, meu gestor presidente, assim como esse pastor pediu a sua autorização, eu peço também a sua autorização para criticá-lo, para tecer comentários em cima dessas palavras. Eu peço a sua autorização, meu pastor, eu peço, me autorize para que eu faça esses comentários, porque são críticas, é o meu direito da livre expressão. Eu estou me expressando, eu estou criticando. Então eu peço sua autorização. Eu gostaria, Josué, que você falasse alguma coisa, Josué. Também, se você, logicamente, peça autorização para falar, Josué, que a gente está vendo isso. Então, a gente tem que pedir autorização para se expressar agora. Exatamente, conforme a autorização, né, do gestor presidente, que isso aí virou a máxima. As pessoas recebem a oportunidade para orar e depois diz, conforme a autorização do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, vamos orar. E eu queria chamar a atenção, quando a gente fizer a edição, eu vou colocar uma fotografia de Samuel Oliveira, no dia 3 de julho. Que postura subserviente, vergonhosa, meu irmão. O gestor presidente dá oportunidade para ele orar, ele ora e quando sai, ele sai assim agachado, aquela coisa... Reverência! É uma reverência, a reverência até que é uma coisa que às vezes a gente deve a uma autoridade espiritual, mas o que ele fez ali é uma... É o que, doutor Miguel? É uma humilhação, é uma postura humilhante. Eu lembro-me que quando Barack Obama era presidente dos Estados Unidos, ele viajando para um país, e quando chegou diante do presidente do outro país, ele apertou a mão e abaixou a cabeça. Meu irmão, os americanos disseram, presidente norte-americano baixando a cabeça, isso é humilhante para a nação americana. Aí eu pergunto, na igreja, qual a condição que um homem tem de liderar um grande número de pessoas com uma postura subserviente, que se anula, não tem, vamos dizer assim, autonomia, não tem aqueles valores, aqueles princípios que são assim próprios do caráter de cada um. Então a gente não sabe quem são essas pessoas. Mas a respeito do pedido de autorização para profetizar, doutor Miguel, o ministério profético lá na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Deus, por exemplo, Deus chamou Ezequiel, disse a Ezequiel, eu vou te enviar para profetizar contra os reis de Israel. Profetiza contra eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque casa rebelde é. E Deus disse a Ezequiel que faria o rosto de Ezequiel duro como uma rocha. O ministério profético na igreja, no povo de Deus, vem diretamente de Deus, a autoridade suprema do universo. Como é que, sendo a igreja de Deus, é aquilo que a gente fala aqui direto, que esses homens não cultuam, não prestam culto a Deus, são idólatras. Como é que um culto à autoridade suprema do universo e, portanto, daquele que constituiu a igreja, um homem para profetizar pede autorização a outro homem? Está claro. E ele diz,
já que ele me autorizou, o senhor vai colocar aqui e a gente vai gradativamente Falando. comentando. Mas especificamente aqui o coral, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Ele diz já, dá uma pausinha Eu aí. vou profetizando, eu vou continuar profetizando, me autorizou, né? Vou continuar profetizando. Passou. Doutor Miguel, aí ele diz o seguinte: primeiro, ele está com a oportunidade, lhe foi cedido o espaço, portanto, é uma delegação de autoridade sobre aquela cerimônia. Como é que ele, humilhantemente, para pedir que a igreja se levante, ele pede autorização, com a autorização do pastor? E depois diz, eu vou profetizar, vou pedir autorização ao pastor e vou continuar profetizando. A coisa é tão grave que o Ailton José Alves autoriza e ele diz, já que ele me autorizou, aí começa a profetizar. Agora, imagina qual é a profecia que ele fala para os jovens. O senhor vai ver aí, né? Dá prosseguimento aí, Estela. Deixa eu ver a profecia. Se é hoje, pastor, tem que ser assim, ó. Que caia a tua conexão agora. Que o aclare e a vivo derrube a tua conexão. A Claro e a Vivo. Que você procure no celular, na internet e não tenha. Ué. Se não pagar o Wi-Fi, vai ter, né? A internet vai ter. Ninguém deu glória. Ninguém deu glória. Eu quero dizer que o pacote de internet vai desaparecer do teu celular agora. Sério, que profecia macabra, demoníaca é essa? Agora, por que ele não pediu, Josué, para ti e para Oi também? Só a Clara e Viva. Quando a coisa for de Deus, levanta. Vê? Quando a coisa for de Deus dê glória. O que é interessante, né? Eu publiquei esse vídeo no canal porque alguém ligou, né, doutor Miguel? Eu acho que foi de Caruaru. Olha no minuto tal e no segundo tal, o pastor está pedindo autorização ao pastor para profetizar. Quer dizer, os gestores da IEADPE, o povo está atento. O povo está sabendo que vocês são homens vazios de Deus. Nada tem. Vocês agem no púlpito dissimuladamente. Então, eu achei graça quando um internauta comentou, rapaz, que profecia interessante. Ele pediu para que caia o sinal da Claro E da Vivo. e da Vivo. E as outras operadoras? A profecia não atingiu, não. Meu irmão, olha, esses gestores está virando motivo de piada. Piada, chacota. Chacota. Agora, engraçado, Não é? Josué. De pegadinha. Os jovens, veja bem, os jovens não estão seguindo essa orientação maligna de idolatria. Sabe? Então, não, você pode observar que ele se revolta porque os jovens não dão glória. Será que a nossa juventude está acordando para uma nova realidade, Josué? Eu acho Josué, que sim. são esses jovens que vão mudar isso. Sabe por quê? Porque os jovens observam que eles estão dando dinheiro, logicamente, os seus pais, para alimentar um sistema que eu posso dizer assim, maligno, porque você tá mantendo o salário de 200 mil reais, você está mantendo salário da cúpula em torno de 30, 40 mil reais, enquanto você ganha salário mínimo, está passando necessidade, fome. Eu vi uma cena triste que eu nunca mais vou esquecer. Um homem estava na parada de ônibus, Josué, com fome, sentou, veja bem, ele sentou e não pôde se levantar, porque já não tinha mais energia, ele estava com fome mesmo. E ele era um morador de rua. Só que, horas depois, esse mesmo homem morreu sentado, Josué. O SAMU, quando chegou, a turma chamaram o SAMU. Quando o SAMU chegou, foi aqui do estado de Pernambuco? Foi aqui em Água Fria. E foi? Foi em Água Fria. Faz tempo isso? Faz tempo. Nossa. Foi em Água Fria. Eu fiquei observando, trazendo para hoje a situação. Eu digo, tem muita gente, Josué, morrendo assim, de fome. E o pessoal usa os púlpitos da igreja para implorar por dinheiro, quando a gente sabe que nós temos
30 milhões de brasileiros abaixo Da linha da pobreza. linha da pobreza, passando literalmente fome. A gente está cansado de ver reportagem em que a pessoa só tem uma refeição. E quando tem, a grande maioria não tem. Fica totalmente subnutrido, desnutrido. Não tem mais cabeça para pensar. E esses homens pedindo dinheiro, Josué. Pedindo tudo dinheiro. gordinho, tudo com seu carrão, casa com 6 ar-condicionado, como já foi lançado aí. Esses homens não cansam de pedir dinheiro. Você vai em qualquer templo hoje, tem o QR Code na parede. Pague o Pix, deposite o Pix, faça a transferência de Pix. O senhor não viu o Elci Ribeiro? Coisa E vergonhosa. eu gostei, doutor Miguel, quando o senhor olhou naquela câmera ali e disse: Elci Ribeiro, meu irmão, você é um homem novo, vá trabalhar, meu irmão. Mas, meu irmão, pedir dinheiro a quem não já tem. Olha, em vez de vocês pedirem dinheiro, vocês deveriam socorrer as pessoas. Doutor Miguel, vamos falar daquele irmão lá da Inglaterra, de Londres, que ligou para o senhor hoje. Hoje. Fale alguma coisa aí. Irmão Nilton, um abraço, irmão Nilton aí em Londres. Um abraço, meu irmão. Se sinta aí abraçado por nós aqui. O irmão Nilton, ele sentiu no coração, foi as palavras dele, ele sentiu no coração de ajudar a viúva do presbítero Nelson, abandonado pela IEDPE. Nilson, nós passamos o contato da filha, da viúva do irmão Nelson para você. Logicamente que você vai entrar em contato e a mensagem que você recebeu no seu coração de ajudar, meu irmão, faça de coração, porque realmente a família está precisando. Um abraço aqui aos familiares do nosso amado irmão Nelson, o filho, as filhas e a esposa, que nós não vamos deixar o legado desse homem em vão. Então, de Londres, veja bem, de Londres, uma pessoa sentiu no coração de ajudar a família. Vocês podem observar, eu não peço dinheiro aqui no canal, eu não peço que paguem Pix, eu não peço e nem quero. Eu nem peço e nem quero. Mas as pessoas são tocadas para ajudar. Então faça isso de coração. Deixem de pagar dízimos para alimentar esses homens preguiçosos. São preguiçosos. Se eles tivessem amor à obra, eles abdicariam, trabalhariam por amor, mas não. É vergonhoso, Josué. A gente tem que falar aqui, vão trabalhar, preguiçosos. São bando de preguiçosos, Josué. Eu digo assim porque são preguiçosos. Vão dar o suor para sustentar nossas famílias. E não vivam de salário de aposentados, Josué, velhinhos, e buscar dinheiro na residência das velhinhas. Isso é uma vergonha, Josué. É uma vergonha. Então, doutor Miguel, falamos aqui reiteradamente, publicamos mais de uma vez sobre o caso da nossa irmã viúva do presbítero Nelson, lá dentro do mato, esquecida, sem aposentadoria, com as pernas inchadas. E um irmão lá de Londres procurou o nosso telefone, entrou em contato, e hoje, quando eu cheguei aqui, encontrei o recado, o doutor Miguel passou o telefone para que ele entrasse em contato lá com o pessoal de Floresta para fazer a doação. Enquanto esses administradores suprimem o direito do órfão e da viúva. Da viúva, isso é uma vergonha. Agora, uma coisa interessante, doutor Miguel, é duas coisas nesse vídeo aí. O Valdemir Farias diz, profetizando para os jovens, né? Olhe, jovem, quando você chegar no colégio, imediatamente a pessoa vai dizer: não quero mais conversar com você, estou com raiva de você. Por quê? O que foi que eu fiz? Não, você não fez nada, é por isso mesmo, estou com raiva. Deus vai intervir e vai mudar o seu caráter. Deus muda caráter de quem é pecador, aceita o evangelho e passa a ser regenerado. Mas a maioria desses jovens aí, já evangélicos, crentes, batizados com o Espírito Santo nas águas, filhos de pais crentes, Valdemir Faria dizer que o caráter deles vai ser mudado. Meu irmão, não prega heresia não, meu irmão. Isso é alienação. Isso é alienação. Alienação de jovem. Não faça isso não, Valdemir Farias. Faça isso não.
porque você está alienando jovens que estão em formação. Esses jovens, eles precisam estar envolvidos socialmente, na escola, na faculdade, queira ou não queira, ele tem que ter o grupo social dele lá nessas instituições. Eles são alunos, futuramente vão ser engenheiros, advogados, médicos. Então é necessário esse pessoal viver em sociedade. Nós não podemos virar uma seita que vai virar um gueto assembleiano em que os assembleanos têm que viver restrito ao mundo deles. Nós estamos inseridos na sociedade. Na sociedade. Nós não podemos Isso aí virar um gueto. Exatamente, isso aí causará um dano tremendo de sociabilização para esses jovens adolescentes. Porque lá fora, antigamente as pessoas se orgulhavam. Eu vou dizer aqui um exemplo. Quando eu era criança, meu pai, que fazia isso na mais sincera ignorância, né? Crente, porque ele cumpria ao pé da letra. Crente tem que ser separado, crente não pode. Então, quando eu chegava na escola, era proibido de brincar. Você não pode brincar, porque, olha, crente não empinava pipa, crente não brincava de piano, bola de gude. E na escola, quer dizer, doutor Miguel, mas eles faziam isso fruto de uma ignorância. Mas hoje, esses homens pregaram o isolamento, e eu citei até um versículo de Provérbios que diz: aquele que procura isolar-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aí vem um homem gestor que já administrou Petrolina, causar um dano futuro, né? Um dano que vem com o tempo agora a esses jovens. Veja como a sabedoria desses jovens, você pode observar, não glorificar. Não glória a Deus. Por que, Josué? Porque você está invadindo a privacidade desse jovem. Dentro de si, o jovem vai dizer o quê? Numa geração que nós temos celulares até de 5G, né? Que são os celulares que deles. São o celular meu pessoal. Eu vou agora voltar a regredir a ter celular apenas de tecla. Foi o que ele sugeriu para esse jovem. Você acha, Josué, que esses jovens vão aceitar esse tipo de coisa? Isso é até vergonhoso, Valdemir Faria. Eu não sei se você tem filho, se tiver filho adolescente, peça a seu filho e dê a seu filho um celular de tecla e veja o que ele vai lhe dizer. Hoje, até as crianças estão usando o celular, a evolução, a tecnologia está chegando de um modo que a gente não pode mais querer voltar, regredir, porque vai dificultar esse jovem amanhã entrar e ser inserido no mercado de trabalho. A tecnologia, Josué, está chegando uma fase que você fica até espantado. A progressão da tecnologia invadindo todos os campos. Então, o que esse pastor sugere para os nossos jovens, que realmente é um número muito grande, que eles regridam, que eles se isolem, que eles não tenham nenhuma conexão com a escola, com os colegas de repartição. Como você vai viver isolado? Então seria bom que ele desse capacitação a esse jovem que ele está querendo doutrinar. Olha, eu vou criar uma cidade assembleiana e ninguém vai entrar. Eu vou criar um gueto. Um gueto em que só entra assembleiano. Aqui a gente não vai aceitar gente de nenhuma outra religião, de nenhuma outra igreja. Isso é preconceito. Isso é uma agressividade a qualquer jovem que hoje está inserido na sociedade. Nós não somos, Josué, uma sociedade isolada, não. A gente sabe que tem religião que faz isso. Tem religião que realmente, os menonitas, se eu não me engano, e outras religiões que são isoladas e não tem... Mas a gente está inserido numa sociedade que é plural. A gente convive com todo tipo de gente. Eu acho não, a realidade é vazio de conteúdo. Esses homens não têm conteúdo nenhum mais para dar, porque o conteúdo para a igreja vem do céu. E esses homens apoiando, acobertando todo tipo de irregularidade, pregando de transgressão, de pecado, de heresia. Doutor Miguel, olha, é tanto prova que isso aí
é uma casca, não tem nenhum conteúdo, compreendeu? No final, sim, mas antes vamos dizer o seguinte, então, Deus vai derrubar, e ele profetiza, caiu, eu queria saber, ô jovem, escreva aqui no Pode Expressar, se caiu o sinal da Claro e da Vivo. Talvez, Josué, quem autorizou o Deus dele não seja tão forte, que não tenha poder para derrubar o sinal. Igual ao Deus Baal, meu amigo. Exatamente. Gritou. E outra coisa, vejam a cara de Albérico. Albérico ficou envergonhado. O próprio gestor-presidente ficou envergonhado. Então, doutor Miguel... Não caiu nada. Esses homens estão fazendo da igreja um palco para espetáculo pirotécnico. O povo entra vazio, sai vazio e eles mesmos se autorridicularizam. Compreendeu? Isso aí, se a gente colocar uma pregação dessa para uma pessoa que não seja alienada... Oxe! Olha, Josué... Meu neto mesmo estava escutando, eu botei lá, meu neto estava escutando, disse, é o quê? Pai, me chama de pai, eu não estou acreditando não, o que é que esse pastor está dizendo? Aí ele chegou e disse, rapaz, isso em pleno século... 21, né? 21. Painho, como é que pode uma coisa dessa? Aí eu disse até para ele, já pensou você, meu neto? Aí dizendo, aleluia, glória a Deus, por essa mensagem carnal, que de Deus não tem nada. Aí ele ficou horrorizado com isso. Josué, é aquilo que eu digo a você e tenho dito aqui no canal. A igreja hoje prega costumes. Costumes é o seguinte, é fácil você obrigar, pedir às pessoas para observar apenas costumes. Vamos supor, prega que a mulher não deve usar calça comprida, não deve usar brinco, o jovem não deve ir à praia, o jovem não deve jogar bola, o jovem não deve jogar peão, o jovem não deve jogar videogame. Isso é costumes. Costume. A nossa geração hoje é uma geração diferente. Eles vão errar porque eles talvez façam uma analogia, uma comparação com os jovens de antigamente, que hoje somos nós. Nós fomos jovens e a gente conseguiu ser manipulado lá. Exatamente. Hoje, essa geração é difícil. Você pode observar que os jovens não dão glória a Deus. Não dão glória a Deus. Você concorda? Ou seja, o que ocorre é um conflito de gerações. Esses homens, veja, a nossa geração, eles são da nossa geração. E nós, doutor Miguel, dizemos com orgulho que acompanhamos a evolução e vivemos tranquilamente, sem conflito, com qualquer faixa etária de idade. Mas eles estão em conflito com a geração de adolescentes, de jovens, querendo obrigar que os jovens vivam segundo o que eles viveram. Então esses homens estão totalmente despreparados. E o pior, Josué, desculpa te interromper, o pior, me vem na memória agora, o pior é que a maioria dos pais, veja o que eu vou dizer para você, a maioria dos pais alienam seus filhos para que eles, desde cedo, obedeçam cegamente ao ungido. Veja bem, gera ali uma mensagem subliminar na cabeça desses jovens que aquele homem é como se fosse um ídolo, é um super-homem que você tem que obedecer ele, mesmo que ele esteja fazendo tudo errado, e você cresce. É verdade. Cresce nessa ideologia e vai de pai para filho. Mas essa geração tem que se libertar disso. Essa geração tem que se libertar disso e saber que Jesus não coloca sobre nós um peso de 500 quilos. O jugo dele é suave. Como é que você quer tornar o jugo de Jesus pesado quando ele próprio disse que é suave? Josué, me veio agora na memória o caso do Gabriel Monteiro lá no Rio de Janeiro. Se você pegar os vídeos dele, jovenzinho, cantando na igreja, ele era aquele jovem alienado na igreja, aquela santidade exacerbada, aquela situação. Ou seja, quando ele teve a oportunidade, desequilibrado. Quando ele teve a oportunidade de se liberar, que ele chegou a ser vereador, meu amigo, tá aí na mídia. Tá aí na mídia. O que ele fez, assédio sexual, pedofilia, todo tipo de coisa. O cara saiu louco para fazer todo tipo de coisa que ele sempre foi determinado a represar. Nós temos um caso aqui pertinho, aqui em Carpina, recentemente.
membros da Assembleia de Deus, da nossa, a mãe, o pai e a irmã e o irmão, todos eles criados na igreja. Inclusive a jovem tinha 18 anos, vejam bem, a jovem tinha 18 anos, o pai, a mãe, essa jovem e o jovem tinha 18 anos. São daquelas pessoas realmente que a gente observa pelo trajar, que são pessoas realmente devotas dessa direção. Você sabe o que aconteceu com o jovem? O jovem eu não sei, eu não tenho detalhes, mas o jovem, com outras pessoas, matou o pai, a mãe e a irmã, botou no carro, saiu no canavial e tocou fogo. Quando vieram encontrar, foram os 3 corpos lá carbonizados. E ele em casa, numa boa, como se não tivesse acontecido lá. Veja a que ponto está chegando os jovens, a que ponto a gente está criando, Josué, uma situação que as pessoas não aguentam e sucumbem, como o caso de Aliança, um presbítero da igreja, chegou a violar sua própria vida. Atentou contra a própria a sua própria vida, e é presbítero. De uma forma grotesca, não é? E você vê, ele era presbítero da igreja. A gente vê situações pipocando aqui, denúncias ali. Pessoal, o que aconteceu com a Assembleia de Deus? Eu vos pergunto, o que aconteceu? Que rumo foi esse? Que rumo tomado foi esse? Será que a gente se perdeu no caminho e precisa voltar para encontrar o caminho certo? Eu tenho um diagnóstico para isso aí, segundo a observação e segundo a palavra de Deus. Eles perderam-se no caminho, porque a igreja que permanecer no ensinamento de Jesus, na doutrina dos apóstolos, na submissão, doutor Miguel, pelo fato dela ser uma igreja edificada na verdade, Deus, independentemente de homem, não é? Porque hoje é um pastor, hoje, amanhã é outro, e a igreja de Deus tem mais de 2000 anos. Então, eles perderam a essência, vamos dizer assim, da seiva espiritual. Perderam, não tem. Mas eles têm que manter a hegemonia e manter o povo agregado, alienado para manter o combustível deles, que é o dinheiro, no curral. Então eles começam a forçar a barra e exigir de uma forma, não é nem técnica, porque vamos dizer assim, né? A liderança, eu aprendi que hoje uma das áreas mais valorizadas nas grandes empresas é aquela área que lidar com o ser humano, porque o ser humano, é errado até dizer que é a capital da empresa, mas é o seu ente mais precioso, porque é quem produz adequadamente. Exatamente. A igreja, esses homens estão totalmente despreparados, querem levar esse povo, não tem espiritualidade, querem levar na força, na garra e na raça, daí processos sobre processos com a força, é por isso que dá errado. Coisa, Josué, quando você perde a essência do evangelho, você vira uma seita. E o que acontece? A gente vê aí situações de adultérios, situações de estupro, situações de todo tipo de pecado e crime, Josué. Eu quero até falar sobre um detalhe aí, doutor Miguel, vá, prossiga. A situação que a gente teve conhecimento da irmã Flávia. A irmã Flávia foi tirada à força dentro da igreja, uma mulher casada, mãe de filho, foi tirada à força, isso nos braços das pessoas. Tem histórico de serviço, de idoneidade, de conduta moral, espiritual, porque contrariou os interesses dessa direção, é tratada dessa Marcelo forma. Silva foi impedido de entrar na igreja só porque o irmão Antônio Alfaiate foi proibido. Até hoje, Antônio, ele está numa situação arrasado. Ele disse, Miguel, eu tenho 70 e pouco, sou idoso. Eu quero olhar na frente do pastor e dizer a ele, por que você fez isso comigo? Qual foi o mal que eu fiz? Simplesmente porque ele criticou. Ele contou um sonho e o pastor não gostou, disse, aqui ele não entra. Chegou na igreja em segurança e disse, aqui você não entra, é ordem da direção.
e ele ficou lá fora e não entrou. Olha, a gente tem também o caso da irmã Mônica, aqui em Peixinho, que foi tirada à força de dentro da igreja, porque foi buscar apoio, buscar oração. Mas também sabe por que tudo isso ocorre? Porque o povo diz, entregue a Deus, Deus vai resolver. E vai deixando e levando prejuízo, compreendeu? Olha, doutor Miguel, a esse respeito, eu estou aqui com aquela ação judicial, né? Onde essa frase aqui do juiz diz muita coisa sobre isso que a gente está falando aqui. Está dizendo assim, ó. Durante a instrução processual, saltou-me aos olhos a existência de um ferrenho conflito entre homens que se dedicam à transmissão da divina palavra. Aí ele continua. Porém, mergulhados em lamentáveis problemas mundanos, estranhos e impróprios aos desígnios de Deus. Quer dizer, um homem que não é crente em contato com o gestor-presidente, disse isso, do qual esses todos são subordinados e o tem como guru, como líder, um juiz, um homem instruído, dá um diagnóstico desse da personalidade. Aí eu falo, ele falou aí da mudança, é porque a gente fala mesmo, né? Deus vai mudar o caráter, e por que não mudou o caráter de Ailton José Alves até hoje? Nem vai mudar, José. Nem vai mudar. Porque ele não se considera um homem normal. O erro, no meu poder de crítica, e ainda numa democracia, eu posso dizer, Josué, mergulhados em lamentáveis problemas mundanos, estranhos e impróprios aos desígnios de Deus. É muito grave para um pastor presidente, né? Aí eu pergunto, o que é que esse homem faz na liderança dessa igreja, meu irmão? Esse homem desvirtuou o rumo da igreja, Josué. A verdade é essa. Agora, tudo isso, pessoal, não foi feito da noite para o dia, não. Isso foi feito num período de 22 anos. Isso numa escala quase... Crescente, uma escala crescente, numa escala que você não observava. Ele foi degradando, chegando ao ponto de você perder a sua identidade como uma Assembleia de Deus. Hoje a gente vê uma Assembleia como se fosse uma empresa pessoal do seu gestor. Infelizmente, isso é verdade. Então, peço ao pessoal que estão me ouvindo, deixem de pagar dinheiro a esse Deus com D minúsculo, a esse ídolo. Deixe, vocês não estão dando ao Senhor como eles pedem. E está aqui na sentença. Eles estão dando a uma entidade, é um ídolo. Como é que pode? Então ele disse mesmo, o dinheiro eu levo para uma entidade. E é mesmo, Josué, é uma entidade. E ficou registrado. Sabe por que eu vou dizer que é entidade, Josué? Porque a cúpula considera ele uma entidade, porque ele disse, olha, mesmo quando o senhor não está aqui no culto, eu sinto a sua presença. Isso é uma entidade. Sente a presença dele. O outro diz, me autorize a mandar o pessoal se levantar. Entidade, me autorize a profetizar. Eu também pedi autorização à entidade para criticá-lo. Entidade, eu quero criticar, me autorize a fazer essa crítica. Meu gestor, me autorize, eu estou pedindo a sua permissão para lhe criticar. E que é uma crítica construtiva. Porque se os auxiliares e aqueles que estão lado a lado com ele, né, o orientasse, o aconselhasse, mostrasse, ele jamais cairia num abismo tão... Agora, Josué... Tão ruim assim. Josué, você vê um homem tão poderoso, né? Eu não acho não, para eles, um homem tão poderoso para eles, veja bem, esse mesmo homem poderoso disse em audiência, e brevemente vai se colocar aqui no seu canal e também aqui no Pode Expressar, o comportamento dele em audiência. Ele disse, olha, eu não fiz nada disso, eu não li o que eu assinei, eu não sei nada disso, eu não fiz nada disso. Já em outro processo. Já em outro processo que a gente vai colocar aqui. Ele assina as coisas, Josué, para processar, para
perseguir, e ele diz que não se lembra que assinou aquilo para perseguir, para acionar, pedir indenização, para criminalizar o ato de crítica dos irmãos. Será que ele lembra-se que chamou o pastor que divide igreja estrupador de ovelha de igreja? E ele usou até o termo, que poderia usar até o termo certo, mas estru de igreja. Violentador. Quer dizer que ele chama esses irmãos de vigarista, que saíram da igreja, chama esses irmãos de chama esses irmãos de violador, que come ovelha. Veja aqui. E é vigarista. Você veja, os irmãos saíram, elogiando ele. É por isso. Olha, tá aí, ó. Todos esses homens aí são todos fantoches, mamulengos, cabeça de papéis. São todos subordinados, subservientes a Ailton José Alves. E o grande problema é que Ailton José Alves deve ter dito: eu sou o cara, é nós. Aí foi para a audiência e foi se comportar do mesmo jeito. E eu queria, doutor Miguel, repetir aqui o que o juiz disse. Pode repetir, Josué, isso é público. O juiz disse aqui o seguinte, ó. Ailton José Alves não trouxe ao processo qualquer explicação plausível para a solução dos motivos que deram origem à presente ação. Se posicionou do início ao fim na defesa daquilo que entende ser correto como postura de gestor de uma instituição religiosa. Adotou, no entanto, uma postura de superioridade frente a todos os presentes, levando... aí ele diz aqui que levou até o promotor a dizer tudo é vaidade, coisa e tal, que eles Mas veja bem, veja o que o doutor Albri disse aí. Ele se comportou com superioridade a todos, Josué, inclusive ao juiz, o promotor, os advogados. Você viu que ele não quis responder as perguntas que eu fazia. Eu não vou responder esse senhor, porque ele não tem condições morais para me questionar. Exato. Aí, ó, doutor Miguel, o que a gente está falando aqui é que isso aqui, Josué, você já disse isso, sim, mas eu disse, ele não muda, eles não mudam. Então a gente tem que dizer que não é somente a gente. Em poucos dias que o juiz esteve em contato com essas coisas, ele descobriu. Aí diz, mas aqui, ó, teve uma superioridade frente a todos os presentes, levando o representante do parque, é o quê? É o promotor? É o promotor. A dar início à sua peça final, citando a passagem bíblica, olha, contida em Eclesiastes 1:2, qual seja, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aí o juiz diz, não encontrei neste processo quaisquer sentimentos nobres de generosidade, sinceridade. Meu irmão, para um homem representante da igreja, posso continuar lendo, doutor? Pode, Josué, isso aí é uma realidade pública, Josué. Sinceridade ou benevolência, ao contrário, trouxeram-me a julgamento, quem levou foi ele. Foi. Um desfile de vaidades, um entulho de ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos outros ultrajes, agora, impróprios a todo aquele... Posso continuar lendo, doutor? Pode. Mas não é muito grave não para eles aqui. Não, pode ler, se é público, Josué. Mas eu estou ironizando também. Porque é muito grave, meu irmão. Olha. Isso é vergonha, Josué. Impróprios a todos aqueles que pretendem exercer uma missão cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal. Mas tudo passa. Aí ele está dizendo aqui, é o próprio juiz. O próprio juiz citando, Josué, esse caso aí é um caso muito vergonhoso. Mesmo isso aqui é muito grave. Dá pra gente repetir em todos os vídeos isso aqui? Dá, porque isso é uma realidade, Josué. Veja,
ironias e deboches foi que eles fizeram com o juiz. O juiz chegou a perguntar ao preposto da igreja: olhe, você quando está se referindo que entrega os dízimos ao Senhor, você está se referindo ao Senhor Deus? Ele disse: sim, eu estou me referindo a Deus. A gente entrega a uma entidade e ali essa entidade faz o que quiser do dinheiro e a gente não tem que prestar conta a ninguém. Conta porque membro não O juiz olhou assim, quase não acreditava. E o juiz escreveu isso na sentença. Ironias e deboche. Foi um desfile de ultraje. Essa palavra é muito grave para... Porque, veja bem, o representante... Olha, meu irmão. Josué, Aí, ó. quando você está... Quem está falando desses daqui, ó. São culpados por esse vilipêndio do nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É verdade, Josué. É verdade. Agora você veja bem. Tudo isso quando o juiz narrou, porque o juiz fez essa pergunta e foi respondida com ironia. O juiz disse que foi ironia do preposto dizer que era entregue a uma entidade. Quando a gente sabe que vai pro bolso. Doutor Miguel, sabe qual foi o grande fiasco dele, assim, a grande, né? É que ele pensou que ali na mesa de audiência, o senhor, o promotor, o juiz, era esse aqui, ó. Era. O erro dele foi isso. Pensar que ali... aqui, ó. E eu disse a ele: eu não estou aqui como sua ovelha, nem seu amigo. Estou aqui como advogado. O senhor tem que me respeitar. E ele não se alertou para isso. O juiz alertou ele. O juiz disse: olhe, eu não estou aqui para mediar confusão. Eu estou aqui presidindo e eu quero que o senhor se comporte como tal. Aí ele percebeu, o advogado dele disse: doutor, eu posso tirar ele para explicar? Ele explicou: olha, você está indo num caminho errado com o juiz está presidindo a audiência, ele ali não está para mediar confusão, não, ele não é conciliador, não. Olha. Ele ali é uma autoridade, então o senhor quer usar do seu abuso de poder religioso para ele? Não vai contar. Aí ele voltou... Mas amém, olha, pise no chão. Isso. O senhor não está usando daqui do seu poder com seus vassalos, não. Isso. Com seus bajuladores, não. Esses aí, ó. Esses aí, tudo bajulador. Não, a gente não está sendo irônico, não. A gente não está sendo irônico, não. Isso aqui é uma técnica didática. Porque palavras só não adianta. Está aqui, ó, a sentença. O que me levou, doutor Miguel? Assim, eu tenho aqui que eu salvei no Google Drive, né? Porque... o Valdemir Farias, assim, hipoteticamente, na presença de Deus, que é a autoridade máxima, né? O Senhor do Universo, ele pedia autorização a Ailton José Alves para profetizar, ou seja, para transmitir o que, hipoteticamente, Deus queria dizer. É por isso que ele se ferrou na audiência, porque ele queria essa autoridade lá. Ele queria que o juiz pedisse autorização a ele. Senhor Ailton, eu quero só autorização para presidir aqui a audiência. Isso, o problema é que, Josué, você vai dizendo que aquela pessoa é poderosa, aquela pessoa vai acreditando. Olha, você é poderoso, olha, você é um ídolo, olha, você é uma sumidade, olha, você é o suprassumo do conhecimento, você é o maior entendedor da Bíblia, o maior doutrinador. E a pessoa acredita, Josué. Chega um ponto que ele está tão grande, se considera tão grande, tão poderoso, que ele pensa que todo mundo está abaixo dele. Aí chega numa situação dessa, ele passa vergonha. Porque isso foi vergonhoso para um homem que usa a palavra de Deus. Cadê a humildade? Exatamente, nem benevolência, generosidade. Meu irmão, o juiz não viu nada disso, viu pelo contrário. A arrogância, a prepotência. É isso que vocês têm que olhar por essa ótica. Esse homem está perdido. Esse homem não tem mais o que falar. Observe as palavras dele. É só costume, é só raiva, é ódio, é pedido para que o pessoal contribua. Por quê? Certamente não é Josué, não é Miguel que está secando a fonte, não. Entenda isso. É Deus. E veja... aquilo ali que levou o juiz a pronunciar
pronunciar-se nessa sentença com essas qualidades, esses adjetivos, né? Foi apenas uma amostra. Uma amostra. É uma sentença de 11 páginas. E uma amostra daquilo que se faz. Por quê? Você já pensou se ele chegasse aqui, lá na audiência, e dissesse: eles são estrupadores da igreja, violentadores. O juiz prendia logo, não era? Não, porque era uma imputação de crime. Seria ali uma injúria e uma calúnia contra aquelas pessoas, porque ele estava acusando de um crime. Então, ali mesmo, não aconteceria o crime, né? Porque é um crime de menor potencial ofensivo. A gente teria que entrar com uma representação criminal. Mas o que eu quero destacar, Josué, é essa postura dele. Agressiva, autoritária, a gente só vê destilando ódio. mandatória. Josué, a gente não vê um sentimento nobre de você pregar o amor, de você dizer assim: igreja, eu reconheço, eu estou errado, eu tenho que reduzir o meu salário, igreja, eu ganho R$200 mil, não é justo, é imoral esse salário, é imoral também eu manter toda a minha família empregada na igreja, é imoral eu pagar uma alocação altíssima da igreja para a minha Rede Brasil, isso é vergonhoso. Então, seria um ato nobre, Josué, se ele colocasse louvável, mas ele não presta contas de nada, ele não diz à igreja que a Rede Brasil pertence a uma associação criada por ele não diz que ele possui um patrimônio, eu posso dizer assim, multimilionário. Não chega a ser bilionário, mas é multimilionário. Então, ele não passa para a igreja que mantém a filha e o filho fora do país com dinheiro dos seus dízimos e ofertas. Ele não menciona que anda em carro blindado. Ele podia dizer para a igreja: ó, irmão, eu estou andando em carro blindado, eu estou andando com segurança, é por conta disso. Ele não diz. Agora, pregar costumes é bom, mas o problema é que cresceu tanto que hoje os jovens já não acreditam mais. Sabe por quê, Josué? Porque não tem mais nada de Deus. Tem não. Ali só tem o homem. É a força, já estão utilizando a força. Ali ele está perdido. Você pode observar nas pregações, ele está perdido, não sabe mais o que pregar. Então vamos pregar costumes, vamos pregar que se deve pagar dívida. Aquela insistência do Elci Ribeiro não é outra não. O cofre está secando. Vai chegar o ponto de você trabalhar, viu, Elci Ribeiro? Vai chegar o ponto de você trabalhar, porque, olha, vai secar. Porque o pessoal está passando fome, não vai ter mais dinheiro para contribuir, não. Vai trabalhar. Tem muitos jovens, os velhinhos que estão aposentados, tenham cuidado, viu? Porque o GEPEC não vai manter muito tempo isso não, viu? Vai não. O GEPEC é uma barca furada. Barca furada. E outra coisa, vai vir ação aí que o pessoal está me procurando para mover, Josué, para ver essa questão de caixa 2, para quebrar sigilo, tudo isso vem por aí. Se descobrir que o patrimônio pessoal vem exclusivamente do dinheiro, dos dízimos, esse patrimônio pode retornar para a igreja, viu? Só estou alertando. Mas qual a dificuldade em entender de que todo o patrimônio desses diretores vem exatamente dos dízimos e ofertas e contribuições? Nenhuma, porque eles têm empresa, têm indústria? Não tem. Então vem. Agora o senhor tem que provar nos autos, né? Exatamente. Agora, hoje, José, outra coisa que eu vou trazer aqui, a pessoa que está utilizando as redes sociais para perseguir a irmã Simone, que declarou aqui que foi violentada com 13 anos de idade. Tenha cuidado, porque nós vamos descobrir e vamos levar esse caso à justiça. Eu só digo isso porque a pessoa está denegrindo a imagem da jovem. De uma mulher que foi sofrida, de uma adolescente que foi sofrida. Tenha cuidado, porque com certeza vai vir aí processo contra você. Você que está injuriando ela, está menosprezando, está denegrindo a imagem dela, tenha cuidado, porque vai vir processo. Essa pessoa não se identifica, está usando um nome falso, mas o Google vai nos dar o nome correto. Então, o nome correto, pode ter certeza, vai sofrer. Então, se você continuar, a gente está printando tudo. Eu tenho tudo.
quem estiver ameaçando a irmã Simone, tenha cuidado, porque possivelmente eu vou relatar esse fato à polícia e vai vir aí alguma coisa para você que está denegrindo, está mentindo, querendo... Você está fazendo a irmã sofrer 2 vezes. 2 vezes. Isso não tem coração, isso não é nada de cristã. Isso não tem nada de Deus. Isso é crueldade e um coração cheio de ódio e Satanás. Olha, já que o senhor falou, eu queria tecer aqui, abrir um parêntese e dizer o seguinte, veja. Nesse mesmo dia aqui, aliás, no encerramento, o Júnior disse que domingo agora vai levar para o Templo Central 300 adolescentes. É muita gente, né? Deve ser o quê? Uns 5 vezes 6, 300? 300, a capacidade... 6 ônibus, né? 6 ônibus. Se for 50 ou 40, 45... 6 ônibus, então dá uns 8 ônibus de adolescentes. Olha, doutor, eu queria tecer o seguinte comentário. 6 ou 8 ônibus de adolescentes de Caruaru para Recife. O que a gente está comentando aqui não é nada contra a igreja, é que as coisas precisam mudar e mudar urgentemente. Por quê? Se eles têm esse apreço todo pelos adolescentes, ali Caruaru lotada, muita gente, o que eles veem não é a individualidade. Ele vê aquela quantidade de gente como uma massa que rende e rende muito. Como um fator de lucro e de manutenção dos luxos e regalias. Você quer ver a prova? Vá qualquer jovem individualmente, quando ele olha para você, ele olha a massa. Ele não contempla o ser individual. Vá qualquer jovem trazer algum problema pessoal que requeira aconselhamento ou mesmo ajuda financeira de um trabalho. Ele não dá. Eu tenho medo até que esses jovens sejam abusados psicologicamente. Sabe o que ocorreu? Doutor Miguel, a Simone que veio aqui, ela não relatou, mas eu não consegui retirar isso da minha cabeça. Está aqui aos meus ouvidos falar, Josué, constantemente. Que ela pode testificar com certeza. Ela disse o seguinte, olha, depois de tanto sofrimento, tanta humilhação, não é? O gestor Ailton chegou lá no bairro para um culto e eu o procurei. Uma adolescente, sofrida, né? Procurar o seu pastor, né? Procurar o seu pastor. Ele disse, não tenho nada, palavras dela. E ela não disse com arrogância não, né? Não tem nada a tratar com você. Meu irmão, você não é pastor dela, ela não é adolescente, ela não está precisando de uma ajuda moral, espiritual. Então, esse aparente cuidado com os jovens, olha, fique atento. Esse povo está usando vocês profissionalmente como massa de manobra e não como pastor e de algo, né, que pertença a Deus. Então, a menina simplesmente virou-se e até hoje... Ela está com 36 anos. Ela grava isso, que em meia hora de conversa com a gente, ela relata. Veja que mágoa profunda, doutor Miguel. Adolescente, então é assim que eles tratam? Se insistirem até ela agora como adulta, Josué, a tentar denegrir a imagem dela, persegui-la, eu vou levar ela para uma instituição, eu vou dizer assim, aí proteção à mulher. Aí a coisa toma outra proporção. Aí o caldo tá entendendo? Vai porque a gente já viu o presidente cometer crime de racismo publicamente, dizer que o pessoal de cor escura usa o cabelo de piaçava, queria colocar de cabeça para baixo para varrer, fazendo uma alusão a uma vassoura. Então, são coisas que é repugnante você até mencionar, porque vem de quem? Vem de um pastor que deveria pregar o amor, deveria pregar a simplicidade, no entanto, vem com esse tipo de pregação. Eu não procurei as instituições de proteção ao negro, porque foi até vergonhoso isso, mas nesse caso específico dessa menina que foi abusada sexualmente pelo irmão do pastor, com certeza eu vou procurar as entidades para proteção da jovem, porque ela está sofrendo perseguição. Eu estou colocando tudo isso no relatório para levar para a polícia. Porque, com certeza, Josué,
pode vir medidas aí drásticas contra essas pessoas que estão tentando denegrir a imagem dela, estão tentando persegui-la. Então, Josué... Tem um relato também, doutor Miguel, só um detalhezinho para dizer, olha, eu falei do tratamento que o gestor presidente deu a Simone. Deixou ela entregue às traças e ela ficou traumatizada e disse até hoje. Tem uma congregação aqui que eu não quero dizer o nome, um jovem, sozinho de crente na igreja, parece que ele tem de 14 a 16 anos, ele era dirigente de um conjuntinho lá, tiraram o jovem simplesmente porque o jovem foi cantar em uma igreja batista, meu irmão, e o jovem ficou arrasado, né, moralmente, emocionalmente, chorando. Meu irmão, o que é isso? Então, doutor Miguel, o que a gente fala aqui é para o benefício da obra, né? Porque essa obra nós passamos e a obra permanece. Eu queria, Josué, dar uma palavra aos jovens, porque os jovens estão sendo manipulados por uma doutrinação maligna, essa doutrinação de isolamento, essa doutrinação de costumes. Jovens, não façam isso. Cada um tem sua própria convicção. Se você tiver a convicção de que está seguindo algo errado, não vá atrás desses líderes. Esses líderes querem apenas a manutenção da sua sobrevivência. O que eles querem é que você, ao arrumar um emprego, que os jovens são muito inteligentes, certamente vão entrar no mercado de trabalho, o que eles visam é isso, é você entrar no mercado de trabalho para vocês contribuírem. Só que os jovens não são bestas não, Josué. O jovem vai dizer, poxa, eu estou passando fome, necessidade, um sacrifício para pegar transporte, meu pai se sacrificando, eu agora ganhando o meu salário, bem empregado, eu vou dar manutenção a esse sistema? Vou não, os jovens são inteligentes. Não, você vai ter que trabalhar para se manter, seu pastor. Exatamente. Você vai ter que trabalhar. Porque a igreja toda a vida viveu, porque a gente consome luz, água, produtos de limpeza, né? Mas isso, então, antigamente, fazer uma continha aí. Antigamente as pessoas contribuíam deliberadamente, doutor Miguel, aquela manutenção ali. E se mantinha. Mas hoje não, é para manter carro blindado. Olha, e outra coisa, eu quero olhar para aquela câmera, né? Câmera digital e dizer o seguinte. Porque o gestor Ailton não ganha 200 mil reais. Não tem gente que duvida. Doutor Miguel, manter o luxo que ele mantém, dele e da família, manter a manutenção com taxas, né, IPTU, bombeiro, energia, tudo, empregados para dar manutenção naquelas mansões, fazenda, tudo. O senhor acha que é pouco dinheiro? Muito. De onde é que vem essa renda? Dos dízimos e ofertas, Josué. Está explicado. Infelizmente. De onde é que vem? Pessoal, infelizmente está chegando ao final, por conta do adiantado das horas. Nós, Josué, vamos marcar, José, aquela outra live para a gente falar da questão da propaganda eleitoral nos púlpitos da igreja. Eu pensei que ia ser agora. Não, porque agora já está. É porque já está muito tarde e a Estela, né, vai ter que largar, entendeu? Bom. Porque senão aí a gente ficava aqui sem nenhum problema. Mas a questão é ela que vai ter que ir para casa também pegar o transporte. Então, Eita, 18 horas e 4 minutos. Então, pessoal, eu agradeço muito. Um alerta aos jovens que, logicamente, assistem o canal Josué Augusto. Eu vou pedir ao nosso amigo Hafner que retransmita aquela sua mensagem, que realmente para alcançar outros jovens. Porque, Josué, jovens, veja bem, o jovem não é massa de manobra. Jovem não pode ser manipulado dessa forma. Porque o jovem, ele tem consciência própria. Ele chega a um ponto que ele vai fazer a comparação. O pastor está dizendo isso. Eu estou vendo isso. Eu vou seguir o pastor errado? Não, você não é obrigado a seguir a orientação errada do pastor. O pastor diz, não é obrigatório o dízimo. Depois obriga a você pagar dízimos. Depois o outro diz, se você não é dizimista, você não vale uma prata furada. Aí o cara faz a comparação. Será que Jesus faria isso?
Será que Jesus, ao pregar, fazer os milagres, diria isso para o povo? Olha, se vocês não contribuírem, vocês para mim não valem uma prata furada. Fora, não quero ver vocês. Pelo contrário, Jesus entrou no templo, quebrando tudo, exatamente porque estavam usando a casa dele como meio de vida e comércio. E é o que esses pastores fazem hoje. Por isso que vocês estão pensando que estão adorando a Deus, estão servindo a Deus. Pelo contrário, vocês estão praticando e cometendo idolatria. Idolatria é uma forma de você tornar o homem um Deus. É o que estão fazendo, Josué. Infelizmente. Então, eu alerto os jovens. Ele quebrou a cara na sentença. Na sentença por conta disso. Ele pensou que estava... aquela plateia ali era a plateia dos pastores era dele. Essa aqui, ó. Não é. A gente vive num mundo paralelo. Que mundo é esse? O mundo normal, o mundo que a gente tem as instituições são fortes, o abuso de poder religioso dele não chegou a dobrar. E a gente está aqui exatamente para livrar o jovem dessa situação, que está no mesmo encaminhamento desse autoritarismo, exclusivismo. Os jovens vão mudar a história dessa igreja, Josué. Veja o que eu estou dizendo, Josué. Os jovens, esses jovens que não deram glória a ele, que essa glória não era para Deus, era para ele, esses jovens de todo o nosso estado, de Caruaru, Petrolina, de canto a canto, Mata Sul, Mata Norte, Sertão, Zona da Mata, área urbana, pode ter certeza, vocês vão mudar a história da Assembleia de Deus. Vocês vão mudar a história da Assembleia de Deus, porque esse pessoal vai fazer com que esses líderes recaiam em si, quando observarem que não existe mais dinheiro, que secarem, meu salário de 200 mil não tem, eu quero, aí vai entrar em pânico, e aí o jovem vai dizer, não, a gente quer a palavra pura, a gente não quer esse tipo de feno, a gente quer alimento forte. E alimento forte só se tem no Evangelho. É isso, Josué, que vai acontecer. Esse jovem vai mudar a história. Por quê? Os velhinhos já foram doutrinados a pagarem o dízimo religiosamente. Que dízimo maligno é esse, Josué? Que tornou a igreja uma seita. Que coisa absurda. Só ocorreu isso, Josué, por conta da riqueza. Esse pessoal, esses pastores, todos que estão lá na cúpula, todos sem exceção, todos, sem exceção. Se encontrasse com Jesus hoje, Jesus viesse aqui em Pernambuco, e se encontrasse com ele, Jesus chegou, fosse a cúpula toda lá. Jesus, a gente quer te seguir, Jesus, a gente quer trabalhar contigo, Jesus quer. Aí Jesus já veio para ele, tudo bem, vocês vão ser meus seguidores, agora venda tudo. Venda as mansões, venda os apartamentos, venda tudo. Fique sem nada. Sabe o que é nada? Fique sem nada e me sigam. Sabe o que eles fariam? Dariam as costas. É o que eles fazem hoje com Jesus. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Por quê? Esses homens são ricos, Josué. São ricos. Eu perguntei a um deles, por que vocês não prestam conta? Sabe o que ele me disse? Você acha que a gente vai prestar conta com a quantidade de dinheiro? Mesmo assim, Josué, para que a igreja sofra assaltos, vem para aí. Quer dizer que é exorbitante. Quer dizer que o dinheiro arrecadado é vergonhoso. Por isso que eles não têm mais onde gastar. Aí compra mansão aqui, compra outra ali, compra fazenda. Porque, Josué, é muito dinheiro, Josué. Gira em torno de 22 milhões por mês. É muito dinheiro, Josué. Tirando de gente pobre. É aquilo, Josué. Tem golpe que se dá em banco da seguinte forma. Você dá um golpe de 10 centavos. O cliente não vai observar. Mas quando você arrecada 10 centavos de milhões de pessoas, dá uma fortuna, Josué. Já se descobriu isso. E a mesma coisa que faz. Olha, 185 cidades no município de Pernambuco, todas as cidades têm no mínimo 10 templos evangélicos. Então veja bem. Por média. Ele disse que é 1,5 milhão de membros. Quer dizer que 1,5 milhão, você fazendo uma arrecadação por salário mínimo, por baixo, vamos supor, o salário mínimo 1.200 e pouco.
Veja bem, é 120 e poucos reais. Veja isso de 1,5 milhão de pessoas. Josué, é muito dinheiro, meu irmão. Então, que ele não quer abrir mão. Não quer prestar contas, porque ia aparecer lá, olha. Entrou tanto, saiu tanto. E esse aqui foi para onde? Foi o que Jonatas disse, caixa 2. Agora, esse pessoal, eu não sei se no caixão, quando falecerem, vai ter gaveta, Josué. Tem que ser um caixão bem grande, com um bocado de gaveta, para eles levarem esse dinheiro. É isso que vai acontecer. Se tiver gaveta, então junte dinheiro para levar. Né, Josué? É verdade. Porque ele disse que vai empurrar no céu, então para chegar lá tem que ter dinheiro para ser empurrado no céu. Então, pessoal, desculpa aí a demora. Eu agradeço a todos, agradeço ao meu amigo Josué, que sempre está aqui conosco, sempre está nos ajudando, está lutando por essa causa e a gente vai continuar. Enquanto a gente for vivo, a gente vai continuar. Eu agradeço imensamente. Quero mandar um abraço para o irmão Nilton, lá de Londres, que vai entrar em contato com a filha, a Cida, filha do irmão Nelson, também com o seu filho, para que dê uma ajuda à viúva, já que a igreja, essa igreja, a Assembleia de Deus, Em vez de dar, tira. que recolhe dízimos, em vez de dar dinheiro a ela, dá o sustento da viúva, pelo contrário, tirou-lhe até uma aposentadoria, porque pelo rendimento que ela recebia, ela foi declarar que recebia uma ajuda, perdeu a aposentadoria dela, o INSS não deu. Infelizmente, Josué, é a realidade. Hoje eu não sei, eu até vou falar com Cida para saber se ela restabeleceu a aposentadoria dela, porque estava sem nada. A família é uma família humilde, logicamente necessitava dessa ajuda da igreja e não teve. Não é só ele não, viu? Não é só a família do irmão Nelson, não. Isso a gente tem inúmeras situações idênticas a essa, em que a direção da igreja fecha as mãos e não ajuda. Isso aí nós temos casos e mais casos. E outra coisa, o telefone do Pode Expressar, do WhatsApp, está aí. Está aí. Então, qualquer denúncia, nos fale. Nós tivemos a denúncia hoje da irmã Mônica, que nos mencionou aqui a forma agressiva como foi tratada, violada no seu direito de mulher. Então, pessoal, estamos aí, estamos prontos e à disposição de acatar, de receber qualquer denúncia que venha. Nós aqui não vamos esconder nada, não vamos colocar nada por debaixo do tapete. É preferível se cortar na carne para que a igreja seja curada. Saia esse câncer que está na direção da igreja. Muito obrigado a todos.